11 de fevereiro de 2014. A noite de terça-feira é de futebol para os alvinegros do Brasil. Na Vila Belmiro, Leandro Damião deve fazer a estreia na Casa Santista. Pela Libertadores, Botafogo e o atual campeão Atlético Mineiro entram em campo em busca da primeira vitória na fase de grupos. Felipão convoca parte da seleção brasileira para amistoso com a África do Sul. A lista tem novidades. Alexandre Pato realiza exames médicos em São Paulo e pode ser apresentado nesta quarta-feira como reforço tricolor. E ainda, ao lado de torcedores, Rivelino recorda clássico marcante com o Palmeiras na década de 70. E Felipe Massa fala sobre o sonho de ser campeão mundial de Fórmula 1. Não saia daí, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite! Começamos falando da seleção brasileira. Para você que está em casa, o técnico Luiz Felipe Scolari divulgou nesta terça-feira a lista dos jogadores que jogam no exterior para enfrentar a África do Sul, dia 5 de março, no último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo. As novidades ficaram por conta do lateral Rafinha, do Bayern de Munique, e do volante Fernandinho, do Manchester City, que foram chamados pela primeira vez pelo técnico. Cheio de mistério, o Felipão confirmou que ainda vai convocar mais 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro. Confira a lista. O único goleiro convocado foi Júlio César, do Queen's Park Rangers, da Inglaterra. Para as laterais, os escolhidos foram Rafinha, do Bayern de Munique, da Alemanha, além de Daniel Alves e Marcelo, respectivamente dos espanhóis Barcelona e Real Madrid. Os zagueiros são Davi Luiz, do Chelsea, também da Inglaterra, Dante, do Bayern de Munique, da Alemanha, e Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, da França. No meio-campo foram convocados Luiz Gustavo, do Wolfsburg, da Alemanha, além de outros 3 jogadores que atuam na Premier League: Paulinho, do Tottenham Hotspur, Fernandinho, do Manchester City e Ramírez e Oscar, do Chelsea. Fechando a lista, para o ataque foram chamados Hulk, do Zenit, da Rússia, Bernard, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o William, do Chelsea, da Inglaterra, e Neymar, do Barcelona, da Espanha. É importante ter um grupo. Jogador de futebol todo mundo joga, mas grupo é importante ter, e na Copa do Mundo não são 2, 3 jogos, são 7 jogos, mais amistosos, mais treinamentos, mais aquela aceitação de 40 e poucos dias juntos, não é fácil. Então a gente tem que analisar uma série de circunstâncias e, se precisar, vou esperar. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Felipão deixou de fora, portanto, o Kaká, o Robinho. O William acabou se mantendo, até faz sentido pela boa participação que ele teve quando convocado pelo próprio Felipão na primeira vez. Em relação aos nomes que faltam, ainda dos nomes incluídos, queria destacar o Fernandinho, que está fazendo uma Premier League impecável, está jogando muito pelo Manchester City, mereceu a convocação. O Flávio até brincava aqui que, se não convocasse o Fernandinho, o Felipão merecia ser processado. E faz sentido, claro, obviamente é uma força de expressão, é uma maneira mais peculiar de tratar do tema, mas o Fernandinho fez por merecer. Em contrapartida, o que falta ainda ser convocado? O Felipão deixou claro aí que faltam, 3, 4 vagas para atletas que atuam no Brasil, provavelmente um goleiro e 2 atacantes. E um deles, com certeza, o Fred, caso se recupere em tempo. Se não se recuperar em tempo para essa convocação, fora da Copa do Mundo ele não vai ficar, a não ser que ele se machuque, porque o Felipão conta com ele por tudo que ele fez na Copa das Confederações. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Só que eu só estranhei uma coisa, que ele chamou só o Júlio César pro gol, né? E o Felipão vai chamar mais um goleiro. Não, acho que ele vai chamar mais 2. Vai chamar mais 2, porque o Felipão, na Copa, tomando o Felipão de 2002, né? Ele tinha como goleiro o Marcos, o Dida e o Rogério Ceni. Não sei se ele chamaria 3, mas enfim. Mas para a convocação da Copa... Para a convocação da Copa, sim, claro. Com certeza. Então, abre 2 vagas para 2 goleiros do Brasil, né? E no domingo passado, o Emerson Leão esteve aqui e advogou absurdamente a favor do Fábio do Cruzeiro, né? E não... Tem que se respeitar a opinião do Leão, porque ele foi um dos maiores goleiros do Brasil, não é verdade? Inclusive da própria seleção brasileira. Em 78 jogou um bolão, em 74 foi um goleiro maravilhoso, né? Então a gente tem que respeitar a opinião do Leão.
Mas eu particularmente acho que esses dois goleiros devem sair. Um é o Jefferson do Botafogo, o outro deve ser o menino do Atlético Mineiro lá. O Vitor. Quem? O Vitor. O Vitor. O goleiro Vitor. O Diego Cavalieri também. O Diego Cavalieri, mas o Fluminense caindo para a segunda divisão, com esse rolo todo que deu aí. O Rafinha é que eu não sei se chega para ficar, mas de qualquer forma é um jogador que todos nós conhecemos. O Corinthians se interessou por ele, mas ele acabou renovando com o Bahia. É um nome para a gente pagar para ver também. Vamos ver o que vai dar. Mas agora, pro lugar do Fred é que o bicho vai pegar, porque centroavante mesmo hoje no Brasil, você tem um que está fazendo gol, um atrás do outro, que é o menino do Palmeiras, o Allan Kardec, né? Mas será que o Filipão vai ter a coragem de chamar Allan Kardec? Sei lá. Hora de falar do derby paulista. Ontem o craque Rivelino participou de um evento com torcedores corintianos em que relembraram um confronto inesquecível para o ex-jogador contra o arquirrival Palmeiras. Luiz Henrique Gurian mostra como foi. Alimentos valem ingresso para o novo projeto do Esporte Clube Corinthians Paulista. Jogos eternos. Para abrir a série, volta no tempo. 43 anos atrás. Uma tarde fria. Domingo, 25 de abril de 1971, estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Encontro daqueles de arrepiar. O de número 104 entre dois tradicionais rivais. Corinthians, 42 vitórias. Palmeiras, 36, 25 empates. Registrava a história até o momento. O personagem deste clássico, Roberto Rivelino, vem ver de novo o que aconteceu naquele dia. Foi maravilhoso, né? Porque era outro estilo, outra maneira de jogar, outra velocidade. Claro, diferente hoje, você vê o futebol muito mais dinâmico, né? Aí são coisas do futebol que lá atrás a gente sabe também a dificuldade que existia pela qualidade que tinha dos jogadores. Imagens em preto e branco, cedidas pela TV Cultura, com narração de Luiz Noriega. Corinthians 4, 3 Palmeiras, 72 mil espectadores em números redondos. Um jogo que até hoje arranca do torcedor corintiano emoção. Que ano que é? 73. É por esse e outros momentos que Roberto Rivelino continua inesquecível no coração do torcedor. E esses momentos inesquecíveis que você acabou de reviver aí, dá saudade, Rivelino? Dá vontade de fazer tudo de novo? Dá vontade do quê? Faria com o maior prazer. Se tratando de Corinthians, eu faria. Realmente, esse momento foi maravilhoso, né? Um jogo inesquecível. Acho que até os palmeirenses ficaram contentes. Pelo espetáculo em si. Pelo o que aconteceu, né? Eu até fui expulso e saí feliz naquele dia. Eu e o João Leiva Filho, ele ainda deve ter saído feliz. Um dia encontrei e falei, pô, não, você me irritou tanto, não sei o que houve, nós fomos expulsos. Eu falei, não faz mal, faz parte, Leiva. Hoje os tempos mudaram. Quando o time não está bem, a torcida fica violenta e cria atos de vandalismo. Rivelino não concorda. Você respondeu muito a respeito dessa invasão que aconteceu no sábado. Isso é ridículo, isso aí não soma nada. Isso aí é... Enquanto a impunidade existe. Então nós estamos sabendo, houve aquela barbaridade, aquele jogo, o nego pisando na cabeça do outro Atlético Paranaense e Vasco. No dia seguinte, para prenderam, aí está todo mundo solto de novo. Está todo mundo solto, todo mundo sabe quem são. Esse é o problema, eles sabem que fizeram e não acontece nada. Agora tem Pato, que para Rivelino é talento, mas foi embora para o São Paulo. Jadson que chega, Romarinho que brilha em alguns momentos e Walter o Gordinho, que Rivelino gosta, mas prefere Pato em relação a todos eles. Se os quatro jogarem o que sabem, eu quero Pato. Jogarem o que sabem, qualidade, eu quero Pato. Aí você entende o que eu quero dizer. Agora eu só falar o momento. O momento, eu não quero o Pato, eu não quero o Jadson. Não, eu não quero. Eu quero o Walter,
Eu quero o Romarinho, que o Romarinho está melhor, que eu gosto do Romarinho. Mas hoje, se você for analisar, o melhor deles é o Walter. Sem dúvida alguma. Hoje. Mas se jogarem, agora os 4 jogando a mesma coisa que jogam, o Pato é melhor que todos. Momento de matar saudade e criar esperanças de que no próximo domingo, no derby, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, novas emoções e só dentro de campo aconteçam. Tomara que você repita 71. Meus amigos, esse jogo aí foi de matar cardíaco, como diria o Severino Pereira Júnior, nos meus tempos de notícias populares. Um negócio impressionante. Começou assim, ó. Palmeiras fez 1-0, 2-0. 2 gols do César Maluco em cima do Sadi. Lembra, Pascoal? E aí o que aconteceu? O Corinthians, mal começou o segundo tempo, todo mundo que estava no estádio virou e falou, tinha mais de 100 mil pessoas no Morumbi. E aí todo mundo falou, bom, eu vou embora. Eu falei, não, eu vou ficar que eu acho que o Corinthians vai virar. E aí o que aconteceu? O Adãozinho fez um gol de falta, aí depois eu não me lembro quem empatou, acho que foi o Tião. Aí deu a saída, o Leivinha fez o terceiro gol. Aí deu a saída, o Natal foi para a linha de fundo, cruzou a bola e eu não me lembro quem fez o gol, acho que foi o Adãozinho. Aí deu a saída, o Palmeiras deu a saída, a bola sobrou para o Natal na ponta direita, rolou a bola, tacaram pela direita, saiu 4-3. E aí o Corinthians virou o jogo para 4-3 e todo mundo deixou o Morumbi eufórico, né? Foi um grande jogo. O Palmeiras, mais ou menos, hoje, né? Estava muito melhor que o Corinthians. Era a academia do Ademir da Guia, do Dudu, do César, do Leivinha. Quer dizer, era um baita de um time. Era o único time que fazia frente ao Santos. Essa é a grande verdade. O resto era tudo fuleiro, né? O São Paulo nem existia naquela época. Quer dizer, existia, mas não disputava nada. Enfim, era um clássico inesquecível. E o Rivelino fazia parte desse time todo aí. O Rivelino, que na minha modo de entender, foi injustiçado pela história, né? A história injustiçou o Rivelino. Como a história se refere ao passado, e o passado não dá para voltar, não é verdade? Porque o passado é o passado, vira estátua, né, de mármore, de sal, já foi. Então agora tem que louvar o Rivelino, que atuou no Corinthians e foi, sem dúvida nenhuma, o melhor meia-esquerda que eu vi jogar no Corinthians. Não vi meia-esquerda igual a ele, né? Como é que é? Mirandinha. Ah, Mirandinha, grande Mirandinha. Esse aí foi o Adãozinho que fez o gol. Esse aí de fora da área, o Adãozinho que já morreu, né? Esse aí foi o gol do Leivinha, né? Não, é o César Maluco, eu não me lembro direito, gente. Faz muito tempo isso aí. Eu era garoto. Olha, esse é o Tião, que está fazendo o gol, é o Tião. Aí, belo gol do Tião. E encerra o gol com o Mirandinha. O Mirandinha que depois foi para São Paulo e fez o nome. Foi mais ou menos com uma troca do Pato, viu? O Mirandinha indo para lá agora. Fico, às vezes, estarrecido como que os ídolos são tratados nos clubes, nem sempre como merecem. O Rivelino foi um desses injustiçados, assim como já foi injustiçado o Edilson, que foi o grande nome do Corinthians no Mundial de Clubes da FIFA e foi escorraçado, expulso por organizado 6 meses depois, após uma eliminação para o Palmeiras. O Rivelino, ele foi escorraçado do Corinthians também depois da perda de um título, mas nessa época, só um detalhe, para o Palmeiras. Só um detalhe, nessa época não tinha torcida uniformizada, sim, tá? Tudo bem, mas é o espírito brasileiro. Eu estou me referindo como o brasileiro trata os seus ídolos. Muito mal, no calor da emoção por causa de uma derrota. Como se todos tivessem a obrigação de vencer por eles. E vencer sempre. E por eles. Quer dizer, então, para compensar as próprias frustrações, você descarrega tudo no outro, a sua frustração. E fizeram agora de novo com o Guerreiro, simplesmente. Guerreiro e o Emerson, diga-se de passagem. O Emerson, porque marcou os 2 gols da vitória do Corinthians sobre o Boca Juniors na final da Libertadores. E agora o Guerreiro, quem fez os gols no Mundial de Clubes da FIFA, o principal título do Corinthians na temporada, o Guerreiro, que foi esganado num centro de treinamento. Esganado. Mas isso aí não justifica eles não jogarem nada, né? Sim, mas se a gente for resolver assim na pancada, eles ganham 400, 500 pau por mês, né? Que é exatamente para eles jogarem bola, né? Come filé mignon, recebe salário em dia. Tá. Então, agora, sabe, pegar esse negócio que aconteceu lá no CT e eternizar isso para justificar a má fase do Corinthians também está errado.
Porque não tem nada uma coisa com a outra. Os caras têm que jogar bola. Mas eu estou me referindo de como são tratados os ídolos. Não, mas isso você aí pode tratar ídolo, mas você não precisa fazer o que foi feito. Ó, em todos esses episódios aqui que depois eu citei, que crucificaram Jesus Cristo, você quer o quê? Se Jesus Cristo, que veio para salvar a humanidade, acabou crucificado, então você quer o quê? Que os caras não agridam o Sheik e o... Não, assim... eu acho que está errado agredir. Eu acho que está errado agredir. Mas eu acho que o mau futebol deles não se justifica por isso. Não se justifica. Eles são obrigados a jogar bem. Mas eles isso ganham não bem. Justifica a ação. Não, eu acabei de falar que não justifica. Então agora, estamos falando a mesma coisa. Eles têm que jogar bem e não estão jogando bem. Pousar na praia é ótimo. Beijar a mulher bonita, todo mundo quer também. Agora, depender disso, muito obrigado. Eu quero que eles entrem lá em campo e façam gol. Aí eu vou me lembrar de Fernando Pessoa. Sabe, não conheço ninguém que nunca levou porrada, que nunca... A gente vive bons e maus momentos. Nós, profissionalmente, eu posso fazer um belo programa, amanhã não fazer um bom programa. Mentira! Por outras questões. Você sempre faz um bom programa. Você é brilhante, Celso. Você é brilhante, Celso. Muito bem. Obrigado. Celso não está num bom dia, mas a gente hoje dá toda a força do mundo para ele. Imagina, ele está num ótimo dia. Ele quer beber a água dele aqui. Olha, falando nesse grande duelo, a enquete da semana no site gazetesportiva.net é sobre o Derby Paulista. Qual será o resultado do confronto entre Corinthians e Palmeiras? Celso, você ainda acha que o Timão vence? Não, eu disse que dá para Palmeiras. Mudou de ideia já. Não, eu disse ontem, tem a gravação, talvez dá um remedinho para a memória. Eu disse, a lógica aponta o Palmeiras. Palmeiras, Chico Lang. O que eu disse foi que nem sempre a lógica nesse clássico funciona. Futebol é uma caixinha de surpresas, já verdade, já dizia. Meus amigos, fantástico. Eu vou dar o meu voto com o meu coração. 7-1 para o Corinthians, sempre. Sempre, muito bem. Não era 7-0? Não, é 7-1. 7-1. 7-1. Muito bem, Barbosa. Resultado parcial a gente vai dar agora, porque essa enquete continua até sexta-feira no ar, aqui no programa Gazeta Esportiva, e por enquanto vai dando vitória do Palmeiras. Por isso que você queria que a gente desse o resultado parcial, 60% dos votos, Barbosa. 3 partidas completam essa noite a 7ª rodada do Campeonato Paulista. Paulista e Penapolense em Jundiaí, São Bernardo e Atlético Sorocaba no ABC, Santos e Comercial na Vila Belmiro entram em campo a partir das 7h30. E por falar no alvinegro, o técnico Oswaldo de Oliveira deve colocar o que tem de melhor em campo, para somar mais 3 pontinhos e seguir tranquilo na liderança do grupo C. As informações do Peixe com o repórter filho do Celso, Vinícius Rodrigues. O Santos enfrenta logo mais às 7h30 da noite o Comercial de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro. E pela primeira vez, o técnico Oswaldo de Oliveira conseguirá repetir a escalação dos 11 titulares por 2 partidas consecutivas. O novo reforço do Peixe, o meio-campista Lucas Lima, ainda não estreia, apesar da vontade de estar em campo. Quero estar à disposição o mais rápido possível. Estou regularizado, venho treinando forte. Agora vamos ver o que o professor Oswaldo vai definir, se ele já quer contar comigo ou não. Mas independente disso, vou continuar trabalhando para buscar o meu espaço. Enquanto Lucas chegou ao Santos, muito se especulou sobre uma possível saída de Cícero. Mas, ao que tudo indica, o time praiano fará de tudo para segurar um dos destaques do Peixe neste início de temporada. O objetivo nosso é renovar o contrato do Cícero para que ele permaneça mais tempo no clube. Porque nós entendemos que ele é um jogador importantíssimo, jogador que está totalmente ambientado, adaptado. Por falar no meia, o gerente de futebol do Santos, Zinho, não poupa elogios ao camisa 8. Na minha opinião, é um dos melhores meio-campos do futebol brasileiro. Na minha opinião, um jogador de nível de seleção. Aí é o Zinho que está falando. Então, eu quero contar com um jogador desse no meu elenco sempre. E mesmo tendo perdido o argentino Montijo para o futebol chinês, o time tem opções e reservas que podem decidir. O Gabriel entrou, fez gols, jogou. O Leandrinho está entrando, está tendo oportunidade, está jogando. O Emerson entrou, o Gustavo agarrou a chance, é titular hoje no time, no momento. O Jubal já jogou, enfim, o Diego já entrou, o Diego Cardoso. O Vitor Andrade já entrou, Lucas Otávio já entrou. Eu vou aqui falar de vários nomes. Quem treinar bem, quem for bem, quem agarrar as chances, vai jogar. Então isso é muito bom, motiva todo o grupo. Com um elenco recheado e peças para todos os setores do campo, o torcedor santista que espera por mais reforços
vai ter que esperar. Não descartamos uma contratação, mas no momento não é a nossa prioridade. A gente vai com o elenco que a gente tem até a Copa do Mundo. E convenhamos, dá para brigar. Se você vê aí pelo que o Santos está fazendo no Campeonato Paulista. Tudo bem que o Campeonato Paulista não serve muito como referência pela qualidade dos adversários e tal, mas até a Copa do Mundo o Santos tem time para brigar. Tem aí Copa do Brasil, tem o Campeonato Paulista. Meu palpite, inclusive, pode ser que São Paulo e Corinthians mudem o cenário no decorrer do Campeonato Paulista. Mas, no momento, para mim, Palmeiras e Santos são os maiores favoritos para a conquista do regional. E é gozado que o Santos subiu muito de produção depois que colocou o Zinho como gerente, né, de futebol. O Zinho, que é um cara de boa cabeça, né? Me lembro do Zinho jogando como jogador. Foi o cara que organizou o meio-campo da seleção brasileira em 94, por Parreira, né? O Raí era o titular e o Zinho entrou depois. E sempre foi assim, cabeça feita, né? Sabe mexer com o ânimo do jogador. Os jogadores dele são sempre melhor que os dos outros. O Zinho é fogo, ele sabe trabalhar, vai no psicológico do cara. E está dando certo, né? Até como gerente de futebol. Então, muita gente fala do Santos, a nova fase, o Oak chegou, que arrumou o time, está fazendo um novo Santos, mas o Zinho tem muita parcela de participação disso aí. Espero que a história faça justiça a esse grande ex-jogador e atual dirigente de futebol. Copa Libertadores da América, esta noite o atual campeão estreia na principal competição do continente contra o Zamora, da Venezuela. E como acontece quando o Atlético sai do Brasil, uma multidão foi atrás do Galo para saudar o craque Ronaldinho Gaúcho. Soldados, armas, exército, clima pesado? Errado. Isso era só a proteção para o treino do Atlético Mineiro lá na Venezuela. O espaço estava concorrido na arquibancada, tudo para ver Ronaldinho Gaúcho em campo. Nem os militares aguentaram a presença do brasileiro, que deve fazer o primeiro jogo da temporada. Com o Ronaldo em campo, né, as coisas facilitam mais para a gente, principalmente ali na frente, né, com o lance dele, uma bola parada também, onde ele quase acerta tudo, né? Falando do jogo desta noite contra o Zamora, o Galo terá uma novidade. O zagueiro Hever se recuperou de um problema no tornozelo esquerdo e treinou normalmente. Os últimos dias, últimas semanas foram de muita intensidade no tratamento e surtiu efeito. Então espero que na terça-feira possa estar preparado para poder ajudar o Atlético. Depois de eliminar o Deportivo Quito na primeira fase da Libertadores, o Botafogo deve ter uma missão complicada agora na fase de grupos contra o time do Papa e também atual campeão argentino São Lourenço. O experiente zagueirão Bolívar falou da expectativa para o jogo de daqui a pouquinho no Maracanã. A gente sabe que vai enfrentar aí, por mais que não venceu na sua competição na última rodada, mas é uma equipe muito perigosa, é atual campeã da Argentina, então merece todo o respeito. Mas o Botafogo jogando dentro de casa, ele tem que impor o seu ritmo. E eu tenho certeza que eles também acompanharam a nossa partida e vão vir aí muito defensivo. E a gente precisa estar preparado aí para poder furar esse bloqueio. Essa fase de grupo tem que ser encarada com a mesma mentalidade que foi encarada aquele jogo do Deportivo Quito. São 6 decisões. Não podemos deixar de ver dessa forma. O São Lourenço hoje é a melhor equipe de futebol argentino, né? É agressiva na marcação, mas é uma equipe que joga com qualidade ofensiva, com boa movimentação do meio campo para frente. E tem 2 atacantes técnicos e rápidos. Agora é para valer. Adriano assina contrato com o Atlético Paranaense e vai reforçar a equipe nesta temporada. Sem jogar desde março de 2012, o Imperador tenta mais uma vez retomar uma carreira polêmica cheia de altos e baixos aos 31 aninhos de idade. O acerto com o jogador foi confirmado hoje através do Twitter do Furacão. Os detalhes do contrato não foram divulgados, mas ele deve permanecer até o final de 2014 e receber cerca de R$100 mil por mês, conforme produtividade.
Agora, a diretoria do Clube Rubro-Negro corre contra o tempo para inscrevê-lo até amanhã e poder contar com ele na fase de grupos da Libertadores. Adriano estava no Clube Paranaense desde dezembro do ano passado, quando começou um trabalho de recondicionamento físico. Celso e Chico, será que agora será que o Imperador vai conseguir dar a volta por cima? Bom, primeiramente em relação à inscrição, não vejo problemas, vai ser inscrito e vai jogar a primeira fase numa boa. O Atlético esperou até a data limite para ver se o Adriano respondia do ponto de vista físico e resolveu realmente abrir mais uma porta. Veja só, o Adriano tem 31 anos. O retrospecto, o passado dele como profissional não anima. Não anima. Ele tem uma história vitoriosa na Inter de Milão, quando chegou à seleção brasileira. De 2006 para cá, o Adriano ele despencou do ponto de vista profissional. Perdeu prestígio, perdeu espaço, perdeu condicionamento, perdeu seriedade, não foi mais levado a sério. E uma nova chance está sendo dada a ele. Com 31 anos, eu acho que o Adriano tem ainda mais 3 anos aí de vida útil no futebol. Se ele estiver afim, tudo bem, vai ser bom para ele e bom para o Atlético Paranaense. Agora, se ele não estiver afim, vai ser mais uma porta que vai se fechar e duvido que outra se abra na carreira dele. Vai dar certo, Chico? Olha, Michele, eu estou torcendo para que dê, porque eu fico triste de ver a carreira do Adriano terminar do jeito que está terminando, sabe? Porque ele foi um dos maiores centroavantes que eu vi jogar no Brasil depois do Ronaldo, para dizer a verdade para você. O cara forte, o cara habilidoso, apareceu no Flamengo, foi para o exterior, acabou com a Argentina em 2, 3 jogos. Terrível, né? Tinha tudo para dar certo aquela Copa da Alemanha que jogou ele e o Ronaldo, acabou não dando certo. E daí para frente, os dois degringolaram, caíram, né? O Ronaldo teve um encerramento de carreira brilhante no Corinthians, mas infelizmente o Adriano não se adaptou a São Paulo, talvez se adapte, né, a Curitiba, né, e se dê bem. Tomara, eu estou torcendo, porque ele fez aquele golaço no Atlético Mineiro aqui, que deu o título de 2010 para nós aqui, né, Pascoal? Então quer dizer que ele merece. Grande Adriano. Ele, o Liedson, esses caras são queridíssimos. Vai dar certo, sim ou não? Vai. Celso? Não acredito. Também acho que não. Bom, você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem, dê um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @GazeEsportiva. Pode visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/GazeteEsportivaTV e no Facebook, página facebook.com/GesportivaNet. E nós temos os nossos blogs também no site gazeteesportiva.net, o blog do Celso Cardoso Na Cara do Gol, do Chico Lang também, né, Chico Lang? E tenho dito. E tenho dito. E o meu blog Bela Jogada, aliás, falei sobre o assunto Adriano no meu blog. Se você me permite também, ontem eu fiquei de mandar um abraço para pessoas que sempre se ligam no Gazeta Esportiva. Quem? Ele é palmeirense e ela é corintiana. Para o Eduardo e para a Karina, mais ou menos uma espécie de Eduardo O Casamento de Romeu e Julieta. O filme. Só que ele era corintiano, ela era palmeirense, no fim deu tudo certo. E você participou do filme, né, Celso? Fiz uma narraçãozinha. Olha, um beijo para o Flávio Prado, que hoje faz aniversário. Flávio, muita saúde, felicidade para você. Deus te abençoe em nome do nosso departamento de esportes da TV Gazeta. Parabéns, Flávio. Parabéns, Flávio. Grande, Flávio. Era mentira. Não é não, é verdade. É verdade. Vôlei, daqui a pouco tem SESI em quadra pela Superliga e o time da capital terá mais uma vez o desfalque de um importante jogador da equipe. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Ao observar o treinamento, o professor Marcos deve estar pensando: esse time é demais. Que orgulho do SESI. Satisfeito com a campanha? Sim, eu acho que nós estamos fazendo uma boa campanha, o time está cada vez mais criando corpo, né? Hoje nós já estamos, no mínimo, em segundo lugar na fase classificatória, né? Tem 12 pontos em jogo, hoje nós temos uma diferença para o terceiro lugar de 13 pontos, então alcançamos e agora vamos em busca, sim, da liderança do campeonato, né? Segundo colocado na classificação da Superliga, o SESI se prepara para o jogo dessa terça-feira em casa contra o Maringá, para depois encarar o líder da competição, o Cruzeiro, no final de semana. E para esse duelo, para esse confronto direto, o técnico Pacheco pode ter uma grata surpresa: a volta de um super campeão. O líbero Serginho, ouro olímpico com o Brasil em Atenas 2004. Colecionador de títulos, troféus e medalhas, por onde passa, não aguenta mais ficar de fora.
ausente dos últimos 6 jogos, 3 pela Superliga e 3 pela Copa Brasil por causa de dores lombares, o Escadinha, como é conhecido, aumenta a intensidade dos treinos. O problema de hoje é reflexo de uma cirurgia nas costas realizada em 2010 para corrigir uma hérnia de disco. Vida de atleta não é mole, não. Eu tive uma lesão, em 2009 eu já havia sentido muitas dores nas costas, né? E no começo de 2010 eu tive uma crise na qual eu tinha que operar de qualquer jeito e acabei fazendo artrodese, que é a fixação das vértebras, né? Assim, 2009 foi bem difícil para mim. Nesse momento eu tenho que fazer as coisas com cautela, né? Já porque a gente está progredindo, de repente contra o Cruzeiro poder jogar. Talvez em outro momento, em outra situação da competição, um momento decisivo, talvez nós fizéssemos um intensivo, ele até teria condições de jogo, né? Mas o bom senso diz, e para o momento da competição, nos deu a possibilidade de fazer uma recuperação mais conservadora, né? E que ele volte muito bem, né? Para que nós ali nas finais, nos cruzamentos, ali esteja 100%. Enquanto isso, até voltar a jogar, Serginho, o Escadinha, contribui com o voleibol do jeito que dá, do jeito que pode, sempre com muita força e humildade. No final deste mês, o brasileiro Demian Maia tem uma luta importantíssima que pode definir o rumo da carreira dele no UFC, principal franquia de MMA do planeta. Jonas Campos foi ver como está a preparação dele para o confronto. Saltar nos treinamentos é o de menos para Demian Maia. O salto que realmente interessa para ele é na carreira, no ranking do UFC. Uma derrota em outubro do ano passado complicou um pouquinho a movimentada vida do brasileiro no mundo do MMA. Eu lutei muito tempo no peso médio, até 84 quilos, cheguei a disputar com o Anderson Silva e acabei perdendo por pontos a disputa do título. Lutei mais algumas lutas, ganhei algumas, perdi outras, aí decidi baixar de peso e fui para o 7-7, que é a categoria meio médio. E aí, quando eu entrei no 7-7, eu entrei ganhando a primeira luta. Depois fiz outra luta no Brasil, eu nunca tinha lutado UFC no Brasil, aí ganhei. Aí lutei de novo, aí fiz a terceira vitória consecutiva, começaram a me cotar para disputar o cinturão e puseram uma luta principal aqui em São Paulo contra o Jake Shields, que era um cara que já tinha disputado o cinturão com o Saint-Pierre. E aí a gente teve uma decisão dividida, que foi polêmica, teve gente que falou que eu ganhei, teve gente que falou que ele ganhou, mas deram para ele. Por 2-1, 2 juízes deram para ele, um deu para mim. E aí isso me atrasou, né, me tirou um pouco. E aí a gente entrou em negociação de novo e agora eu vou entrar para lutar com um cara duríssimo, um cara muito bom. E a tão esperada volta ao octógono já tem data, local e adversário definidos. No próximo dia 22 em Las Vegas, Demian Maia encara a revelação canadense Rory MacDonald. Chance para o brasileiro entrar de vez na briga pelo cinturão dos meio-médios. E essa luta acho que define minha carreira bastante agora, dependendo muito do resultado que acontecer, né? Acho que se eu ganhar, com certeza eu vou estar no bolo ali de novo para disputa, né? E se perder, não sei, aí não quero nem pensar nessa possibilidade. Pensamento positivo para o Brasil seguir no topo do esporte e apagar as más lembranças. É meio inevitável a gente perguntar a respeito do Anderson e da lesão que ele sofreu. O que você acha disso tudo? Você acha que ele volta, não volta? Acho que ele volta, me parece, a impressão que eu tenho é que ele tem vontade de voltar. E é uma lesão que dá para ele voltar 100%, né? Que foi uma lesão de osso. Acho que não foi nada que vai tirar nada assim dele se ele fizer uma boa recuperação. Por isso, para evitar o pior, Demian Maia treina. E treina muito. Afinal, dia 22 estará frente a frente com Rory MacDonald. Vem pedreira por aí. Ele tem muita versatilidade, soco, chute, queda, luta no chão bem por cima, por baixo. Então, eu acho que essa versatilidade que faz a luta ficar uma luta difícil e complicada. E para encerrar a matéria, vale lembrar que Demian Maia é jornalista formado na nossa faculdade Casper Libero, da Fundação Casper Libero, e estudou com a nossa linda apresentadora Michele Janela, que mandou lembranças para você, Demian. Lembranças para ela também, soube agora que teve um filho, né? Bruninho. Muito bom, Bruninho.
Eu encontrei ela quando eu estive lá na Gazeta fazendo, se não me engano, o programa do Ronivon. E um beijo para ela, boa sorte aí nessa nova empreitada. Eu também tenho 2 filhinhos pequenininhos, uma menina e um menino, e sei que não é fácil. Valeu, Daniel. Valeu. Obrigado, viu? Damian Maia, beijo pra você, pros Michele, seus a filhos. pergunta é jornalística, Parabéns, né? viu? Vocês namoraram? Não, imagina, meu colega de faculdade. É mesmo? E Amigo ótimo. mesmo? Amigo mesmo, É? amigo mesmo. Eu não acredito em amizade de homem e mulher, mas enfim. Você é amigo da Regiane Ritter? Lógico. Você já teve alguma coisa com a Regiane Ritter? Não, eu até queria, né, quando a gente era mais jovem, mas ela Então. sempre me dispensou, mas paciência. Então, Damian, beijo pra você, pros seus filhos e toda a felicidade do mundo. Estamos aqui na torcida. Jonas, depois a gente conversa, hein? Tênis pelo ATP de Rotterdam, Thomas Berdych e Jo-Wilfried Tsonga venceram e avançaram. Cabeça de chave número 3 em Roterdã, o tcheco Thomas Berdych venceu na estreia o italiano Andrea Seppi, com duplo 6-3. Em 1 hora e 6 minutos de partida, ele converteu 9 aces e venceu 87% dos pontos jogados com o primeiro serviço. Sem a mesma facilidade, o francês Jo-Wilfried Tsonga teve um primeiro set complicado contra o alemão Florian Mayer. Errando muito, ele deixou a parcial nas mãos do adversário, 6-4 Mayer. No segundo, o jogo agressivo do francês voltou a dar as caras e ele conseguiu fechar o set com um 6-3. No desempate, o físico falou mais alto e Tsonga atropelou o alemão, quebrando o saque 3 vezes na parcial. 6-1 no set e de virada, 2-1 no jogo. Fórmula 1, dia 16 de março, começa a temporada 2014 com o GP da Austrália, terra dos cangurus. Enquanto pilotos e equipes seguem acertando os detalhes para a estreia, o brasileiro Felipe Massa esbanja otimismo com seu mais recente desafio. Hoje, ele convocou a imprensa para falar da expectativa depois dos primeiros testes na Williams. Veja na reportagem do Jonas. O ano de Felipe Massa começa no mínimo promissor. No primeiro contato com o novo carro da Williams, o brasileiro foi um dos destaques dos testes da pré-temporada e chegou a liderar a tabela de tempos. As primeiras impressões na nova casa são as melhores possíveis. A Williams tem uma estrutura, grande, a Williams tem uma estrutura forte para fazer um carro competitivo. A Williams tem o melhor túnel de vento, da Fórmula 1, que a estrutura tem, é importante tentar acertar, tentar encaixar, para fazer todas as partes da equipe e trabalhar de uma maneira forte e conjunta. Assim como o Felipe, a Fórmula 1 também começa 2014 cheia de novidades. A principal categoria do automobilismo passou por drásticas mudanças no regulamento técnico, determinando alterações significativas nos motores e na aerodinâmica dos carros. Uma regra bem diferente, na minha opinião, talvez é a maior mudança, pelo menos na minha carreira na Fórmula 1, e talvez uma das maiores mudanças de um ano para o outro, talvez até da história da Fórmula 1, Mudanças na Fórmula 1, troca de equipe, novo carro são alguns dos fatores que marcam um recomeço para Felipe Massa. Agora, vestindo as cores da Williams, ele segue em busca de seu grande sonho na Fórmula 1, ser campeão mundial. Sempre foi meu sonho, não mudou agora do que era quando eu entrei na Fórmula 1 no primeiro ano, Continua fazendo parte do meu sonho, aquilo que eu sempre sonhei a minha vida inteira, Ser campeão da Fórmula 1. Eu acho que é muito difícil enxergar o quanto perto isso está, ou longe. Entre sonhos e planos, Felipe Massa muda o tom da conversa quando o assunto é a recuperação do amigo Michael Schumacher. Estou com informação a cada dia, para falar a verdade, eu ligo a cada dia para saber. Tenho uma amizade muito grande com ele, fui lá ver ele, fui lá visitar ele. Para falar a verdade, fui num dia onde não tinha ninguém lá da imprensa, até porque acho que o trabalho não, mas a vontade é estar lá e tentar passar a maior energia possível, para ele, possível, e não fazer barulho que
que você foi lá visitar. Acho que isso não interessa, né? Interessa é você passar a maior energia possível como amigo, como o amor que eu tenho por ele, pela família dele, né? A pessoa tão importante que foi para mim também, né? E para falar a verdade, eu continuo rezando desde o dia que aconteceu o acidente, eu rezo todo dia por ele, né? Espero que dê tudo certo, espero que ele seja forte nesse momento e consiga acordar. Fora das pistas, fica a torcida pela reabilitação de Schumi. E dentro delas, a expectativa de que Massa recoloque o Brasil no topo do automobilismo. Claro que não dá para você cravar a partir do que nós vimos nos treinos de pré-temporada. Muita coisa pode acontecer ainda, as equipes vão se adaptando ao novo regulamento, vão melhorando no decorrer da temporada, mas pelo que nós vimos, Chico, é muito animador. Dá para sonhar com dias melhores do Felipe Massa. Sem falar que aí ele vai ser primeiro piloto. Então, ele vai ter a possibilidade de vencer sem ter que ajudar ninguém. Para ser sincero, eu nunca gostei dessa história de jogo de equipe. Para mim, mais do que um esporte de equipe, a Fórmula 1 ela é individual. Corrida, você não, tem... antes de mais nada, é individual. É, exatamente, né? Você tem lá o prêmio de construtores, mas é um mundial de pilotos. E deveria prevalecer o melhor sempre, independentemente do posicionamento da equipe. Devia um carro só correr, né? Levar de dois carros correr também acho, é ruim. Mas, como diz meu amigo Lito Cavalcante, que é um especialista, as regras mudam conforme as montadoras querem. Hora de falar do São Paulo. O técnico Muricy Ramalho aproveita a folga no calendário deste meio de semana para preparar a equipe que vai enfrentar a Portuguesa sábado no Morumbi. Em breve, Alexandre Pato deve ser apresentado como reforço do tricolor, mas ele não estará em campo nem contra a Lusa e nem no restante do Paulistão. Confira. Depois de 7 rodadas, o São Paulo lidera o Grupo A com 4 vitórias no Paulistão e todas em casa. Por enquanto, o Morumbi tem dado sorte. Mas, fora dele, a coisa anda feia. 3 jogos e 3 derrotas. Dá para explicar? Eu creio que o professor Muricy vai trabalhar isso essa semana também. Para que a gente possa jogar o que a gente vem jogando no Morumbi, também fora de casa, para melhorar. A mesma personalidade que tem que jogar dentro de casa, tem que jogar fora. O Reinaldo e o Paulo Miranda devem ter chance de voltar à equipe titular neste final de semana contra a Portuguesa. Tudo porque Rodrigo Caio e Álvaro Pereira estão suspensos. É a hora de mostrar serviço e convencer o professor. Um jogador profissional tem que estar sempre bem para o treinador confiar nele, botar para jogar. E eu creio que eu venho trabalhando, estou sempre bem. Eu creio que se o professor Muricy optar por mim, eu vou dar o meu melhor. Com a chegada do experiente lateral uruguaio, Reinaldo perdeu espaço. Mas uma coisa ele vem aproveitando: as aulas do novo professor Álvaro Pereira. Aprendi bastante pela experiência dele, ele vem passando tanto para mim quanto para os mais jovens aí também, que a gente possa estar vendo ele jogar dentro de campo, a personalidade dele, ele indo para cima sempre, defendendo bem, bate bem a bola parada, tem que reconhecer isso, tem que ver ele bater para melhorar também no dia a dia. Já a diretoria do São Paulo corre para acertar os últimos detalhes do contrato de Alexandre Pato. Nas próximas horas, teremos novidades. Na manhã desta terça-feira, Alexandre Pato realizou exames médicos em uma clínica em São Paulo. Nesta quarta, pode até ser apresentado como novo reforço tricolor. O Pato é um excelente jogador, pode ter certeza que ele vai ser muito bem recebido aqui, vai ter o nosso apoio no dia a dia. A chegada do novo reforço vai ser boa, com a exceção de um eventual confronto com o rival Corinthians. Caso São Paulo queira utilizar Pato em um clássico contra o Timão, até o final de 2015, terá que pagar uma multa de R$1 milhão. Bom, meus amigos, o Pato hoje já se apresentou ao São Paulo, tirou fotos ao lado do Rogério Ceni, do Muricy Ramalho, aí, com a camisa do São Paulo. Fez exames médicos. Fez exames médicos, está tudo certo com ele. Até hoje à tarde, agora no finalzinho, talvez até treinasse, participasse do treino. Aí, a grande foto do dia é essa, né? Fotos divulgadas pela assessoria de imprensa do São Paulo, né? Rogério Ceni que disse que o Pato é bem-vindo e espera que ele dê o máximo para ajudar o São Paulo. Exatamente. Já deu uma... E o Muricy Ramalho dizendo que o Pato tem qualidade,
né? E o que importa para ele é qualidade e, com sem dúvida nenhuma, vai ser um lugar onde vai poder exercer todo o seu talento, né? Tomara, porque quem ganha com isso sabe quem é? Quem? O futebol brasileiro. Porque os caras vão tentar salvar um craque, né? O Corinthians tentou, não conseguiu, né? E o Milan tentou, não conseguiu. Então vamos ver o que acontece com o São Paulo. O São Paulo, se não der certo no São Paulo, pode desistir, não vai dar certo em lugar nenhum. Acho que vai dar certo. O Pato que não assinou o contrato ainda, não foi apresentado oficialmente, porque existem pendências contratuais com o Corinthians ou pendências financeiras com o Corinthians. Então, uma vez resolvidas essas questões, essas pendências deixem de existir, aí sim ele poderá ser apresentado no São Paulo, enquanto o Jadson poderá ser apresentado no Corinthians. E o Corinthians é assunto para agora, Michel. Mas o Jadson já está jogando no Corinthians e o Pato agora vai começar a treinar no São Paulo. Exatamente. Mas o São Paulo está de boa, né? Enquanto o Corinthians não soltar a bufunfa, que está devendo para o Pato não pode estrear o Jadson. Então aí é complicado, né? Vamos logo pagar esse cara e pronto, né? Faz uma vaquinha aí. No Corinthians, a expectativa é pelo fim da série de 5 jogos sem vitórias no campeonato. O técnico Mano Menezes segue preparando a equipe para o clássico contra o Palmeiras no final de semana. As informações do Timão, com ele, Luiz Henrique Gurian. Susto, preocupação. O volante Guilherme saiu do treino amparado e com dor no tornozelo esquerdo. Os tempos de mudança com figuras conhecidas segue. No gol, Cássio. Na lateral direita, Edenilson, que foi para o Udinese da Itália, retorna por empréstimo menos de um mês depois da saída. Muitos estrangeiros complicaram a permanência dele por lá. Livre de dores e de recuperação de cirurgias, Renato Augusto, esperança. Wendel, contratação que funciona na lateral esquerda, e Jadson, quase uma década atrás, foi apontado como o melhor do Brasil na posição de meia. Chega em transação complexa. É uma negociação complexa que começou na terça-feira passada, né, na quarta-feira. Em 5 dias é um tempo razoável para chegar numa conclusão, para chegar num bom termo para todas as partes. E tudo indica que hoje, finalmente, nós teremos a conclusão dessa negociação. O momento de reformulação do Corinthians vem com meninos da base, jogadores que se deram bem em outras equipes e até Jadson, que chegou como esperança no time do São Paulo, lá não se deu muito bem e agora chega para respirar novos ares no Corinthians. Chega também jogador como Bruno Henrique, que apareceu bem no time da Portuguesa e agora troca de camisa e renova esperanças de um novo futebol. Bruno Henrique, 23 anos, segundo volante, ex-Londrina, lusa do Canindé. Pouco mais de uma semana no clube e já um lamento. A invasão dias atrás. Fiquei um pouco chateado, sim, com o que aconteceu, mas como eu não estava aqui, não presenciei isso, não posso falar realmente como que foi. Mas o clube está tomando as medidas que têm que ser tomadas, espero que isso não aconteça mais. Bruno, forte na bola parada. Cobrança de faltas, arma que o Corinthians não tem. O último gol assim foi com Alexandre Pato. E olha, fazia tempo que não acontecia. Agora, ele chega para, quem sabe, resolver esse problema. Essa é uma das minhas características, né? Eu, no Londrina, eu fazia essa bola parada. Na Portuguesa tinha o Souza, né? Então eu ficava mais como segundo ali. Cheguei a fazer um gol ano passado também. Mas eu vou treinar bastante, né? Sem medo do peso da camisa, da cobrança. A afirmação que chega junto com uma confissão. É o time de criança, o Corinthians, né? No norte do Paraná, lá tem muito Corinthians.